O grande leilão da fazenda Estrela Branca estava no auge, com o coronel Teodoro Albuquerque exibindo sua arrogância enquanto arrematava os melhores touros da região. Ele vestia linho fino e botas de couro exótico, rodeado por políticos e empresários que buscavam sua aprovação rastejando a seus pés. No centro do picadeiro, as luzes brilhavam intensamente, celebrando o poder absoluto de uma família que, por 3 gerações, mandava e desmandava em cada palmo daquele chão mineiro, esmagando qualquer um que ousasse cruzar seu caminho de prosperidade construída sob o suor e o silêncio forçado dos humildes. Foi exatamente nesse momento de triunfo que um homem velho, vestindo trapos imundos e calçando sandálias de pneu gastas, tentou atravessar o portão principal do galpão, sendo barrado violentamente pelos seguranças particulares do coronel. Atrás de resto de comida, velho imundo, vá pro portão de serviço antes que eu chame a polícia para te levar, algemado. Gritou o herdeiro mimado do coronel, rindo alto enquanto jogava uma nota de R$ 10 no chão lamacento. O silêncio que se seguiu foi cortante, pois o ancião não se abaixou para pegar a esmola. Ele apenas fixou seus olhos cansados, mas afiados, no rosto do coronel Teodoro, enfurecido pela falta de submissão do mendigo diante de seus convidados ilustres. Teodoro avançou de sua mesa luxuosa e caminhou até o centro do picadeiro, querendo dar um exemplo público de autoridade. Ele tomou um balde de água gelada usado para resfriar as bebidas e despejou sem piedade sobre a cabeça do velho, encharcando seus trapos e humilhando sua existência diante das câmeras que cobriam o evento. Aqui está o seu banho. Agora assuma da minha frente antes que eu use o chicote para te ensinar quem é o verdadeiro senhor desta terra. Rugiu o coronel, sendo aplaudido por sua plateia cruel. O ancião, sem dizer uma única palavra de protesto, abriu calmamente uma pequena bolsa de couro que carregava escondida junto ao peito e retirou um documento amarelado pelo tempo, junto com uma fotografia antiga que ele estendeu para a esposa do coronel, a dona Helena. Ela, sentindo um arrepio estranho subir pela espinha, pegou o papel trêmulo e sentiu o chão fugir sob seus pés ao reconhecer a caligrafia e o rosto na imagem. O silêncio tomou conta de todo o galpão enquanto Helena olhava do mendigo para o marido, com os olhos transbordando de pavor e uma descoberta que faria o império dos Albuquerque desmoronar em segundos. O que ninguém ali imaginava, e o que Teodoro descobriria da pior forma possível, é que aquele homem não era um andarilho qualquer, mas sim o legítimo dono da fazenda Estrela Branca, dado como morto há 40 anos em uma trama de traição arquitetada pelo próprio pai de Teodoro. A escritura original que o velho segurava provava que cada touro leiloado ia até a mansão onde o coronel dormia pertenciam legalmente àquele homem que acabara de ser encharcado. A fotografia escondia um segredo ainda mais devastador. Um teste de DNA natural que provava que o coronel estava, na verdade, humilhando seu próprio irmão mais velho, exilado para ser apagado da história. O que você acabou de presenciar no centro daquele picadeiro não foi apenas uma cena de humilhação gratuita, mas o início de um dos maiores acertos de contas da história do interior brasileiro. Ver um homem de bem ser tratado como bicho desperta uma indignação que corre nas veias de quem conhece o valor do respeito e da honra no sertão profundo. Mas eu garanto a você que a justiça da vida tarda, mas nunca falha. E o que aquele documento amarelado revela é capaz de revirar o passado de uma cidade inteira e colocar um império de joias e mentiras abaixo. A história da fazenda Estrela Branca esconde segredos enterrados sob décadas de ambição desmedida e silêncio forçado, onde o sangue falou mais alto que a lei e a traição foi o alicerce de uma fortuna manchada. Nesta jornada emocional, vamos descobrir que a aparência de um homem maltrapilho nada diz sobre a força de sua linhagem ou sobre a legitimidade de seus direitos que foram roubados. Prepare-se para uma trama de novela da vida real, onde cada reviravolta provará que ninguém consegue escapar por muito tempo das consequências sombrias de suas próprias escolhas. Se o seu coração também se encheu de revolta ao ver o desprezo do coronel Teodoro Albuquerque e você quer testemunhar o momento exato em que a verdade aparecerá para derrubá-lo de seu pedestal, deixe o seu like agora mesmo neste vídeo. Inscreva-se no nosso canal para se unir a milhares de brasileiros que valorizam histórias de honra e superação. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum detalhe dessa descoberta chocante. Sua inscrição é o que nos motiva a continuar trazendo relatos que tocam o fundo da alma. Eu faço questão de saber quem está do outro lado dessa tela vivendo essas emoções junto comigo, por isso, me conte aqui nos comentários com muito carinho. De qual cidade e estado do nosso Brasil você está nos assistindo hoje? Se você mora fora do país, escreva o nome da nação de onde você acompanha nossas histórias. Eu leio cada comentário e fico imensamente feliz em saber até onde a poeira dessa estrada sertaneja está alcançando, unindo pessoas que ainda acreditam que a honestidade deve sempre vencer. Agora, com o coração pronto para o impacto e os olhos atentos a cada detalhe, vamos mergulhar no primeiro capítulo dessa saga, voltando 40 anos no tempo para entender como o verdadeiro herdeiro dessa terra se tornou um andarilho invisível aos olhos do mundo. A reação de pavor da dona Helena foi apenas o pavio aceso de um barril de pólvora que está prestes a explodir a vida de luxo da família Albuquerque. Respire fundo e acompanhe agora como tudo começou, na noite em que uma promessa de irmãos foi quebrada pelo cheiro do dinheiro. Há exatos 40 anos, o cenário na fazenda Estrela Branca era muito diferente da luxuosidade fria que se vê hoje. Naquela época, o patriarca Elias Albuquerque, pai de Teodoro,
ainda governava as terras com punho de ferro e um senso de honra que parecia inabalável. Elias tinha 2 filhos, Vicente, o primogênito, um rapaz de alma generosa e mãos feitas para a lida pesada, e o jovem Teodoro, que desde cedo demonstrava um interesse muito maior pelo brilho das moedas do que pelo suor do trabalho honesto no campo batido. Vicente era o orgulho do velho Elias, pois conhecia cada rastro de gado e cada segredo do plantio, tratando os peões com a mesma dignidade que dedicava à sua própria família. Enquanto Teodoro passava os dias na cidade, gastando a mesada do pai em jogos e roupas caras, Vicente acordava antes do sol para garantir que a Estrela Branca continuasse sendo a potência da região. No entanto, o que Vicente via como amor à terra, Teodoro via como uma ameaça direta à sua futura herança e ao seu desejo de vender tudo para viver no luxo da capital. O patriarca Elias, sentindo o peso da idade e o cansaço nos ossos, decidiu que era o momento de oficializar o destino daquelas terras que custaram tanto sangue e suor para serem conquistadas. Numa noite de lua cheia, sob o telhado da antiga sede, ele reuniu os 2 filhos para selar um pacto que deveria garantir a paz da família por gerações. Elias tirou de um cofre de ferro a escritura original da fazenda e um medalhão de ouro que pertencia ao seu próprio avô, símbolos máximos do poder e da linhagem dos Albuquerque. Naquela noite, Elias declarou que Vicente seria o administrador geral, o herdeiro majoritário que manteria o legado vivo, enquanto Teodoro teria sua parte garantida, mas sob a supervisão da sabedoria do irmão mais velho. Vicente aceitou a missão com lágrimas nos olhos, prometendo cuidar do irmão e da terra até o seu último suspiro. Mas Teodoro, nas sombras da varanda, sentiu um ódio avassalador queimar suas entranhas. Para ele, ser subordinado ao irmão era uma humilhação que ele não estava disposto a carregar. Foi então que o veneno da ambição começou a escorrer pelas frestas daquela casa, alimentado por uma jovem ambiciosa chamada Helena, que na época era namorada de Vicente. Helena, ao perceber que o futuro de Vicente seria de trabalho duro na roça e não de ostentação na cidade, mudou secretamente seus afetos para Teodoro. Juntos, os 2 começaram a arquitetar um plano diabólico para tirar Vicente do caminho e tomar para si o controle total da fazenda Estrela Branca. Custasse o que custasse, o plano foi executado com uma crueldade que nem mesmo o diabo seria capaz de imaginar em uma noite de tempestade. Teodoro e Helena aproveitaram uma venda de gado valiosa para simular um desvio de dinheiro e um incêndio criminoso no galpão de sementes, plantando provas falsas contra Vicente. Eles sabiam que o ponto fraco de Elias era a honestidade. E ver o filho preferido supostamente roubando a própria família seria o golpe final no coração do velho patriarca. No dia seguinte ao incêndio, diante das cinzas ainda fumegantes, Teodoro apresentou ao pai documentos falsificados e testemunhas compradas que apontavam Vicente como o autor da traição. Vicente, em estado de choque, tentou se defender, mas Helena, com lágrimas de crocodilo, confirmou as mentiras de Teodoro, dizendo que Vicente pretendia fugir com o dinheiro da venda para nunca mais voltar. O velho Elias, cego pela dor e pela decepção, sentiu o mundo desabar sobre seus ombros cansados. Tomado por uma fúria que nenhum amor de pai conseguiu conter, Elias pegou o seu chicote e expulsou Vicente da fazenda debaixo de insultos e maldições que ecoaram por todo o vale. Ele rasgou a parte da escritura que pertencia ao primogênito e declarou: Teodoro como único herdeiro legítimo da Estrela Branca. Vicente, ferido na alma e sem ter para onde ir, partiu apenas com a roupa do corpo e o medalhão que o pai, em um momento de hesitação, não teve coragem de arrancar de seu pescoço. Poucos meses depois da expulsão, Elias adoeceu de desgosto e morreu sem saber que tinha cometido a maior injustiça da sua vida contra o filho que mais o amava. Teodoro assumiu o controle absoluto, casou-se com Helena e deu início a uma era de arrogância e opressão, apagando qualquer vestígio da existência de Vicente dos registros da cidade. Eles espalharam o boato de que Vicente havia morrido em um acidente na estrada, garantindo que ninguém jamais o procurasse ou questionasse a origem daquela fortuna. 40 anos se passaram, e o império dos Albuquerque cresceu sobre o alicerce de uma mentira sangrenta. Enquanto Teodoro se tornava o coronel temido por todos. Mas o que Teodoro e Helena esqueceram é que o destino é como uma colheita. Você sempre recebe o fruto da semente que plantou no passado. Vicente, o andarilho que todos julgaram morto, sobreviveu aos desertos da vida e estava agora de volta, pronto para revelar o que aconteceu naquelas terras antes que o sol se pusesse sobre o leilão. Vicente cruzou a porteira da fazenda Estrela Branca com o som dos gritos de seu pai ainda zunindo em seus ouvidos como um enxame de abelhas furiosas. Ele caminhou sem rumo pelas estradas de poeira vermelha, sentindo que cada passo o distanciava não apenas de sua casa, mas de sua própria identidade. No início, Vicente tentou procurar ajuda em cidades vizinhas. Mas o braço longo de Teodoro já havia alcançado os arredores, espalhando a notícia de que o primogênito era um ladrão perigoso e desonesto. Sem referências e com o nome manchado na praça, Vicente percebeu que a única forma de sobreviver seria se tornando invisível. Um fantasma que percorreria os rincões do país sob a proteção do anonimato e dos trapos. Os primeiros anos foram de um sofrimento que nenhuma novela seria capaz de descrever por completo.
Vicente trabalhou em colheitas de cana, em obras de estradas e até em minas de carvão, sempre usando nomes falsos para evitar os jagunços que Teodoro enviava periodicamente para garantir que o irmão nunca mais voltasse. O sol impiedoso do norte e do nordeste escureceu sua pele. O trabalho bruto entortou seus dedos e a fome constante cavou sulcos profundos em seu rosto outrora jovial. El esveitono, o homem da estrada, um retirante que via o mundo de baixo para cima, aprendendo a ler o caráter das pessoas através da forma como tratavam aqueles que nada tinham a oferecer. Enquanto Vicente sofria no exílio forçado, ele nunca deixou de lado o medalhão de ouro que seu pai lhe permitira levar. Aquele objeto era sua única ligação com a verdade e com a memória de sua mãe. Dentro dele, Vicente guardava uma pequena mecha de cabelo de Dona Esther e uma minúscula anotação que seu pai lhe entregara no dia em que o pacto foi selado. Vitiaco, enquanto tivesse aquele medalhão, ele ainda era um Albuquerque, mesmo que o mundo visse apenas como um maltrapilho qualquer. Ele se alimentava da esperança de que, um dia, a roda da fortuna giraria e ele encontraria uma forma de limpar sua honra. A grande virada na vida de Vicente aconteceu de forma inesperada em uma pequena cidade no interior de Goiás, quase 20 anos após sua partida. Exausto e doente, ele buscou abrigo na varanda de um antigo cartório desativado. O dono do local, um velho escrivão aposentado chamado Dr. Cassiano, viu o medalhão no pescoço do mendigo enquanto tentava lhe dar um prato de sopa. Cassiano, que tinha trabalhado na região de Minas décadas antes, reconheceu imediatamente o brasão dos Albuquerque. O velho escrivão, sentindo que não teria muito tempo de vida, revelou a Vicente um segredo que guardava as 7 chaves. Ele fora testemunha silenciosa de uma cópia de segurança do testamento original de Elias. Dr. Cassiano explicou que Elias Albuquerque, apesar da raiva, era um homem precavido e justo. Antes de morrer, o patriarca sentira uma dúvida profunda corroer seu peito e registrara em segredo, num cartório distante, uma cláusula que anulava a herança de Teodoro caso Vicente provasse sua inocência em um prazo de 40 anos. Cassiano entregou a Vicente uma cópia autenticada desse documento e uma carta escrita pelo próprio Elias em seu leito de morte, onde o pai confessava que nunca deixara de amar o filho e que temia ter sido enganado pela ambição de Teodoro e Helena. De posse desses documentos, Vicente sentiu que o fogo da justiça voltava a arder em seu peito. Mas ele sabia que não podia voltar imediatamente. Teodoro agora era um coronel poderoso, com contatos na polícia e na política. Vicente precisava de mais do que papéis, ele precisava de confissões. Ele passou mais 10 anos percorrendo o paradeiro das antigas testemunhas que Teodoro tinha comprado. Ele encontrou Zeca das Chamas, o peão que tinha sido pago para incendiar o galpão e culpar Vicente. Zeca, agora cego e vivendo na miséria extrema, confessou tudo em troca de um perdão que Vicente lhe deu com o coração pesado. Vicente decidiu que a melhor forma de se aproximar da fazenda Estrela Branca sem ser detectado seria mantendo sua aparência de mendigo. Ele viajou de volta para Minas Gerais como um andarilho, dormindo em beira de estradas e pedindo esmola nas portas das fazendas vizinhas. Ele passou anos observando o crescimento do império de Teodoro, vendo como o irmão oprimia os pequenos produtores e como Helena vivia uma vida de rainha sobre o solo que Vicente tanto suou para cuidar. Ele se tornou uma figura conhecida na região, o velho do medalhão, um louco inofensivo que ninguém levava a sério, mas que tudo ouvia e tudo via. Ele descobriu que Teodoro e Helena não eram felizes. O casamento era uma fachada de aparências mantida pelo medo e pela ganância mútua. Teodoro se tornara um alcoólatra arrogante e Helena uma mulher amargurada que descontava suas frustrações nos empregados. Vicente via a decadência moral daquela casa e sabia que o momento do acerto de contas estava próximo. Ele esperou pacientemente até ouvir os boatos sobre o grande leilão da Estrela Branca, o evento que Teodoro usaria para mostrar ao estado inteiro que ele era o soberano absoluto daquelas terras. Na véspera do leilão, Vicente limpou o medalhão e colocou a cópia da escritura e a carta de seu pai dentro de sua sacola de estopa. Ele sabia que entrar naquele galpão seria arriscar a própria vida, mas a honra de um Albuquerque não conhecia o medo. Ele viu as carruagens de luxo e os carros importados chegando, sentindo o cheiro do banquete que era preparado com o dinheiro que lhe fora roubado. Ele se preparou para o confronto final, não com armas de fogo, mas com o poder da verdade que esperara 40 anos para ser revelada diante de toda a alta sociedade. O caminhar de Vicente até o portão principal, na manhã do evento, foi uma jornada de redenção. Cada ferida em seus pés, cada marca de chicote em suas costas e cada noite de frio na estrada foram transformadas em combustível. Ele não via mais a sede luxuosa ou os convidados importantes. Ele via apenas o rosto de seu pai e a necessidade de lavar o nome de sua linhagem. Quando o segurança o barrou, Vicente apenas sorriu internamente, pois sabia que em poucos minutos o coronel Teodoro Albuquerque descobriria que a água gelada que despejaria em sua cabeça seria o batismo de sua própria ruína. O salão principal da fazenda Estrela Branca estava transformado em um templo da ostentação. Lustres de cristal pendiam das vigas de madeira rústica, iluminando as mesas cobertas de linho e as pratarias que brilhavam tanto quanto a ambição dos presentes. O coronel Teodoro, no centro das atenções, falava em voz alta sobre a pureza genética de seu gado, enquanto os garçons serviam vinhos que custavam mais que o salário anual de um vaqueiro. Helena, ao seu lado, exibia um sorriso gélido,
mas seus olhos vagavam inquietos pela multidão, como se esperassem uma tempestade em um dia de céu limpo. O leilão não era apenas um negócio, era a coroação de um reinado construído sobre mentiras que, por 40 anos, foram mantidas em silêncio. No auge da euforia, quando o lance por um touro premiado atingiu valores estratosféricos, a pesada porta de carvalho se abriu, deixando entrar uma rajada de vento quente e poeira. Vicente, coberto por trapos e com a barba enredada, caminhou lentamente pelo corredor central. O contraste era violento, a miséria em sua forma mais crua caminhava entre a seda e o veludo. Os convidados pararam de conversar, o tilintar das taças cessou e um murmúrio de asco começou a percorrer o salão. Para Teodoro, aquele intruso era uma mancha em seu evento perfeito. Uma insolência que precisava ser esmagada diante de todos os seus aliados políticos e parceiros de negócios. Quem deixou esse bicho entrar aqui? Rugiu Teodoro, levantando-se com a face vermelha de raiva. Ele caminhou até o centro do picadeiro, suas botas de couro de jacaré estalando no chão de forma ameaçadora. O primogênito, agora transformado em mendigo, parou e sustentou o olhar do irmão mais novo. Não havia medo nos olhos de Vicente, apenas uma tristeza profunda misturada com uma autoridade que o tempo não conseguiu apagar. Teodoro, querendo humilhá-lo para divertir seus convidados, pegou um balde de gelo que resfriava o espumante mais caro e, com um movimento brusco, despejou o conteúdo sobre a cabeça do ancião. A água gelada e os cubos de gelo atingiram Vicente, encharcando seus trapos imundos e fazendo-o estremecer violentamente. O riso de Teodoro ecoou pelo galpão, sendo acompanhado por alguns convidados covardes que buscavam agradar o coronel. Vicente permaneceu imóvel, com a água escorrendo pelo rosto curtido pelo sol. Enquanto Teodoro gritava, agora que você está limpo, suma da minha terra, volte para o bueiro de onde saiu. Vicente limpou a água dos olhos com as mãos trêmulas, mas não se moveu. Ele enfiou a mão dentro dos trapos molhados e retirou uma pequena bolsa de couro, impermeável e protegida pela gordura de animal. Helena, que observava a cena de longe, sentiu um aperto súbito no coração ao ver o mendigo retirar o objeto. Algo na postura daquele homem, na forma como ele se recusava a se dobrar, trouxe de volta lembranças de um passado que ela tentou enterrar a 7 chaves. Vicente caminhou 2 passos na direção da mesa principal e estendeu a bolsa de couro. Teodoro ia ordenar que os seguranças o arrastassem para fora, mas Helena, movida por uma curiosidade que beirava o pavor, levantou-se e caminhou até o mendigo. O silêncio no salão era agora absoluto, um vácuo de tensão onde o destino de todos parecia suspenso por um fio. Quando Helena chegou perto de Vicente, ele abriu a bolsa e deixou que o medalhão de ouro caísse na palma de sua mão. O objeto brilhou intensamente sob os lustres de cristal. Era o medalhão de Elias Albuquerque, o símbolo da primogenitura que todos acreditavam ter desaparecido 40 anos atrás. Helena empalideceu instantaneamente, suas mãos começaram a tremer e a taça de cristal que ela segurava caiu no chão estracosa em 1000 pedaços. Vicente não disse nada, apenas abriu o medalhão, revelando a fotografia de Dona Esther e a mecha de cabelo. Provas que só o herdeiro legítimo poderia possuir. Isso não é possível, sussurrou Helena, a voz falhando como a de uma condenada. Ela olhou para o rosto do mendigo e, pela primeira vez em décadas, viu além das rugas e da sujeira. Viu os olhos do homem que ela amara e traíra pela ganância. Teodoro, percebendo que a esposa estava em transe, aproximou-se para tomar o medalhão, mas Vicente fechou a mão com força e retirou um papel amarelado, dobrado com cuidado. Era a cópia do testamento secreto que Elias Albuquerque registrara em Goiás, com o carimbo oficial que Teodoro reconheceria em qualquer lugar do mundo. Vicente estendeu o documento para Helena, que o pegou com as pontas dos dedos, como se o papel estivesse em chamas. Ao ler as primeiras linhas, onde Elias confessava sua dúvida sobre a culpa do filho e estabelecia a cláusula de retorno, Helena sentiu as pernas falharem. Ela olhou para Teodoro e viu o pavor começar a substituir a arrogância no rosto do marido. O coronel tentou agir com violência, avançando sobre o mendigo para arrancar o papel. Mas Vicente, com uma agilidade que ninguém esperava, deu um passo atrás e levantou a voz pela primeira vez. Uma voz grave que parecia vir das entranhas da terra. Este chão onde você pisa, Teodoro, nunca foi seu por direito, disse Vicente. E suas palavras cortaram o salão como um trovão. Eu vim cobrar a dívida que o tempo não apagou e que o sangue não esqueceu. Cada touro que você vendeu, cada hectare que você governou sob o chicote, hoje volta para as mãos de quem o pai realmente escolheu. Os convidados, atônitos, começaram a se afastar, percebendo que estavam diante de uma reviravolta que mudaria a história daquela região. A mansão, antes um símbolo de glória, agora parecia uma prisão para os Albuquerque, cercada pela verdade que acabara de entrar pelo portão. Teodoro olhou ao redor, buscando apoio nos amigos poderosos, mas viu apenas rostos de dúvida e o início da desonra. Helena estava caída de joelhos no picadeiro, soluçando e apertando o documento contra o peito, enquanto o mendigo permanecia de pé, encharcado e humilhado visualmente, mas revestido de uma dignidade que Teodoro nunca possuiria. O leilão fora interrompido pela maior oferta de todas, a verdade pura e simples. Teodoro percebeu que a água que jogara em Vicente não fora um batismo de vergonha para o irmão, mas o início do dilúvio que iria varrer sua vida de luxo para sempre. O dia seguinte ao leilão amanheceu com um mormaço pesado, como se a própria natureza estivesse sufocada pelos segredos que Vicente Albuquerque acabara de desenterrar.
A pequena cidade de Vila dos Ventos não falava de outra coisa. Nas calçadas e nos bares de beira de estrada, o assunto era um só: a volta triunfal do mendigo que se revelara o herdeiro de toda a riqueza dos Albuquerque. Enquanto Vicente permanecia abrigado sob a proteção do doutor Roberto, em uma pousada discreta, o advogado e o delegado começavam a remexer no lodo do passado. Não bastava provar a herança. Vicente queria justiça pelo crime que o jogara na estrada 40 anos antes. E para isso, ele precisava encontrar o elo perdido que Teodoro acreditava ter apagado da história. Dentro do escritório improvisado na delegacia, os arquivos amarelados sobre o incêndio do galpão de sementes foram abertos sob uma luz forte, que parecia querer queimar as mentiras impressas naqueles papéis. Vicente, agora vestindo roupas simples, mas limpas, apontou com o dedo trêmulo para um nome que constava no relatório oficial como testemunha ocular. Era o nome de Antenor Souza, o antigo mestre de obras da fazenda. Antenor fora o homem que descobrira as supostas evidências contra Vicente nas cinzas. Após o crime, Antenor fora promovido por Teodoro a gerente de uma fazenda vizinha. Mas aposentou-se subitamente e desapareceu do mapa logo depois da morte do velho Elias Albuquerque. Teodoro não agiu sozinho naquele dia, nem usou apenas o Zeca das Chamas, disse Vicente. A voz carregada de uma mágoa que o tempo não conseguiu cicatrizar. Ele precisava de alguém com credibilidade para convencer o meu pai de que eu era o culpado. Antenor era o braço direito de confiança do meu pai. E Teodoro comprou o silêncio dele com uma promessa de fortuna que nunca foi totalmente cumprida. Vicente sabia que Antenor ainda estava vivo, escondido em um sítio isolado no final de um ramal de terra chamado Caminho do Medo, vivendo em um exílio dourado sustentado pelas migalhas que o coronel Teodoro lhe enviava mensalmente para manter sua boca fechada. A comitiva policial, acompanhada por Vicente e pelo doutor Roberto, partiu em direção ao esconderijo de Antenor sob o sol escaldante da tarde mineira. A estrada era cercada por mato seco e restos de antigas cercas. Um cenário que refletia a decadência moral daqueles que venderam a alma pela ganância de Teodoro. Ao chegarem à pequena casa de alvenaria cercada por um muro alto de pedras, o silêncio era interrompido apenas pelo som do vento soprando nas telhas velhas. Quando Vicente desceu do carro e caminhou em direção à varanda, um homem idoso e curvado, com as mãos trêmulas, deixou cair um caneco de café ao reconhecer a silhueta do homem que ele ajudara a destruir, o senhor. O senhor não pode ser quem eu estou pensando, gaguejou Antenor, os olhos arregalados de um pavor que parecia vir do fundo da terra. Vicente não gritou, nem avançou sobre o velho. Ele apenas parou diante dele e retirou o medalhão do pescoço, deixando brilhar diante do traidor. A justiça tem pés de chumbo, Antenor, mas ela sempre alcança quem foge pela estrada errada. Eu voltei das cinzas para cobrar o que você ajudou a queimar naquela noite. O delegado deu um passo à frente, exibindo a ordem de depoimento. E o velho mestre de obras percebeu que o cerco de proteção do coronel Teodoro Albuquerque tinha finalmente se rompido. Acuado e sem a proteção dos jagunços de Teodoro, Antenor começou a desmoronar como uma parede de barro sob uma enxurrada. Entre soluços e olhares esquivos, ele revelou o segredo mais obscuro daquela noite fatal. Teodoro não queria apenas incriminar Vicente. Ele pretendia que o irmão mais velho morresse no incêndio. Antenor confessou que Teodoro sabotara as travas externas das portas do galpão enquanto Vicente dormia lá dentro, tentando apagar o rastro da herança com fogo e sangue. Eu não queria que fosse assim, seu Vicente. O Teodoro me prometeu que o senhor sairia vivo, mas ele trancou a saída por fora antes de jogarem a tocha. Gritou o ancião, caindo de joelhos diante do verdadeiro patrão. A confissão de Antenor foi além das palavras. Ele revelou que guardara, por 40 anos, um seguro de vida contra o coronel Teodoro. Em um fundo falso debaixo de uma tábua de assoalho no quarto, o velho entregou uma caixa de metal contendo cartas escritas à mão por Teodoro e cheques assinados pelo coronel nos meses seguintes ao incêndio. Eram provas irrefutáveis de extorsão e pagamento por falso testemunho. Vicente segurou aquelas cartas com as mãos geladas, percebendo que o seu próprio irmão tentara sachá-lo a sangue frio enquanto o pai deles ainda estava no quarto ao lado. A maldade de Teodoro Albuquerque não tinha limites e a verdade agora tinha garras e dentes. Enquanto isso, na sede da fazenda Estrela Branca, o clima era de guerra. Teodoro, isolado em seu escritório com uma garrafa de uísque pela metade, gritava ordens para jagunços que já não atendiam ao telefone com a mesma presteza de antes. Ele sentia que o chão estava fugindo sob seus pés e que a rede que Vicente tecera com tamanha paciência estava se fechando. Helena, trancada no quarto de hóspedes, se fazia falar com o marido, percebendo que a vida de rainha que ela escolhera fora construída sobre um cemitério de honra e tentativas de fratricídio. O império dos Albuquerque estava apodrecendo de dentro para fora, e o cheiro do medo era mais forte que o perfume caro que Helena costumava usar. O delegado, de posse das novas evidências e da confissão gravada de Antenor, solicitou reforços da capital. O crime de Vicente não era mais apenas uma disputa de terras, mas uma investigação de tentativa de homicídio e fraude processual, que envolvia o homem mais poderoso da região. Prepare o camburão, porque o coronel Teodoro não vai dormir na cama de luxo dele hoje à noite, ordenou o delegado, sentindo o peso da autoridade voltando para as mãos da lei. Vicente olhou para o horizonte, onde a sede da Estrela Branca brilhava ao longe.
E sentiu que a alma de seu pai, Elias, finalmente poderia começar a encontrar descanso nas páginas limpas dessa nova história. A volta para a cidade foi marcada por um silêncio reflexivo. Vicente segurava o medalhão com uma das mãos e as cartas de Teodoro com a outra, sentindo que o mendigo que todos humilharam era agora o senhor de um destino que a maldade tentou apagar. Ele não sentia alegria com a desgraça de Antenor ou de Teodoro, mas sentia um alívio profundo, como se um peso de chumbo estivesse sendo retirado de seu peito. O próximo passo seria o confronto final dentro daquela mansão, onde cada quadro na parede e cada móvel de jacarandá contariam a história da traição que estava prestes a ser lavada com a justiça mais pura que o sertão mineiro já presenciara. O crepúsculo tingia os telhados da sede da fazenda Estrela Branca com uma cor de brasa viva, como se o próprio céu quisesse recordar o fogo que Vicente tentara esquecer por longos 40 anos. O silêncio da mansão era quebrado apenas pelo som das sirenes que subiam a alameda principal, a mesma estrada de onde Vicente fora escorraçado como um cão sarnento. Agora, ele estava sentado no banco de trás da viatura, não como um prisioneiro, mas como autor de um acerto de contas que o sertão mineiro esperara por décadas. O coração de Vicente batia num ritmo calmo, uma serenidade que só os justos possuem quando sabem que a tempestade que se aproxima não foi criada por eles, mas pelas mãos sujas daqueles que julgaram que a impunidade seria eterna. Dentro do luxuoso escritório da mansão, o coronel Teodoro Albuquerque parecia um animal encurralado entre móveis de jacarandá e troféus de ouro. O cheiro de uísque barato impregnava o ambiente, misturando-se ao odor metálico do suor frio que escorria por seu pescoço. Ele segurava um revólver com as mãos trêmulas, olhando freneticamente para as câmeras de segurança que mostravam o cerco policial se fechando. Teodoro percebia que seus contatos políticos haviam se evaporado como o orvalho da manhã diante do sol a pino. Ninguém queria ser associado ao homem que agora era acusado não apenas de roubo, mas de tentar queimar o próprio irmão vivo. O peso daquela mansão, que ele tanto se orgulhava de possuir, agora parecia o teto de um mausoléu prestes a desabar sobre sua cabeça arrogante. Abra a porta. Teodoro! All Yoko Cable! Gritou o delegado, sua voz ecoando pelos corredores de mármore e fazendo os cristais dos lustres tilintarem. O coronel não respondeu. Ele apenas fixou os olhos na porta de carvalho, esperando o momento em que o passado entraria para cobrar a conta. Quando os policiais finalmente arrombaram a entrada, Teodoro deixou o revólver cair no tapete persa, os braços pendendo ao lado do corpo em sinal de uma derrota completa e humilhante. Ele esperava ver apenas os uniformes azuis da lei. Mas o que viu o fez cambalear para trás, batendo contra a estante de livros atrás do delegado. Com um olhar que cortava mais que um facão, estava Vicente, o irmão que ele matara em seus sonhos mais de 1000 vezes. Vicente deu um passo à frente, entrando no escritório que um dia pertencera ao seu pai. Ele não estava mais encharcado de água gelada, nem coberto de poeira. Vestia uma camisa de linho limpa e carregava na mão a bolsa de couro com as provas que Antenor entregara. O contraste era devastador, o mendigo de ontem exalava uma dignidade imperial, enquanto o coronel de hoje parecia um trapo humano desprovido de cor e de alma. Eu não vim aqui para te matar, Teodoro, disse Vicente, e sua voz grave fez os quadros na parede tremerem. Eu vim apenas para te olhar nos olhos e ver se você ainda se lembra do som da tranca do galpão fechando por fora enquanto as chamas subiam. Teodoro desmoronou na sua poltrona de couro, os olhos injetados de sangue e um riso histérico e amargo escapando por seus lábios. Você sempre foi o favorito. O perfeito Vicente, o filho que o pai amava mais? Gritou ele, perdendo o último rastro de sanidade. Eu não queria o dinheiro, eu queria o lugar que você ocupava no coração dele. Eu te tranquei naquele inferno para que você desaparecesse da memória dele como fumaça, mas você é como esse sertão maldito, se recusa a morrer. O delegado deu um passo à frente e leu o mandado de prisão por tentativa de homicídio triplamente qualificado e fraude documental. Mas Teodoro mal parecia ouvir, fixado na presença esmagadora do irmão mais velho. Foi nesse exato momento que Helena surgiu no portal da porta. As joias, que usava parecendo pesadas demais para o seu corpo, que tremia de pavor. Ela olhou para o marido algemado e depois para Vicente, o homem que ela amara na juventude e traíra por um título de dama da Estrela Branca. Helena percebeu que o império que ela ajudara a construir estava em frangalhos e que as cartas de Teodoro nas mãos de Vicente eram o seu próprio cadafalso. O silêncio que se seguiu foi cortante, um vácuo onde 40 anos de mentiras foram comprimidos em segundos de uma verdade insuportável. Helena sabia que teria que escolher um lado, e que a corda da justiça estava apertando o seu pescoço também. Dona Helena. O depoimento de Antenor Souza cita a senhora como cúmplice na falsificação dos recibos que incriminaram seu cunhado, disse o advogado Dr. Roberto, surgindo ao lado de Vicente. Helena sentiu as pernas falharem e teve que se apoiar no batente da porta para não cair. Ela olhou para Teodoro, buscando um rastro de proteção, mas encontrou apenas um homem covarde que chorava sobre as próprias algemas. Vicente Eprox, sem qualquer gesto de agressão, abriu o medalhão de ouro, revelando a foto de Dona Esther. O que você acha que minha mãe diria ao ver que a moça que ela acolheu como filha ajudou a jogar o filho dela nas garras do fogo? Perguntou Vicente, com uma mágoa que doía mais que qualquer chicotada. Acuada entre o remorso e a sobrevivência, Helena desabou. Num acesso de desespero para salvar a si mesma, ela caminhou até o cofre do escritório menos cujo segredo Teodoro pensava que só ele sabia menos e o abriu diante de todos.
De dentro, ela retirou um diário oculto que Teodoro escrevera ao longo das décadas, onde ele detalhava cada suborno coda a meia, ao inclusive a confissão do dia em que ordenou que dessem um fim definitivo em Vicente na estrada. Se é pra cair, eu não vou cair sozinha com esse monstro, gritou Helena, entregando o diário ao delegado. Teodoro rugiu um insulto contra a esposa, mas foi prontamente silenciado pelos policiais que o conduziram para fora do escritório. O som metálico das algemas fiando-se nos pulsos do coronel Teodoro Albuquerque e o clique seco do camburão da polícia foram os sons que encerraram 40 anos de opressão naquelas terras. Vicente permaneceu na varanda da mansão, observando o comboio policial levar o irmão e a cunhada sob os olhares de peões e vizinhos que começavam a se aglomerar no portão. Ele sentiu o ar do sertão encher seus pulmões com uma pureza que ele não sentia desde a juventude. A fazenda Estrela Branca estava agora livre do veneno da ambição, mas as feridas no solo e na alma da família Albuquerque ainda sangravam. Vicente sabia que a prisão de Teodoro era apenas o início de um longo processo de cura. Quando a última luz do sol sumiu no horizonte, deixando o sertão sob a guarda das estrelas, Vicente entrou novamente na casa grande. Ele caminhou até o quarto de seu pai e sentou-se na beira da cama, colocando o medalhão sobre o travesseiro vazio. Ele não sentia triunfo, sentia apenas um alívio melancólico. A sensação de que a honra dos Albuquerque havia sido resgatada do meio das cinzas. O próximo capítulo seria a reconstrução, mas Vicente sabia que, antes de plantar a primeira semente dessa nova era, ele precisaria visitar o túmulo de Elias para dizer ao pai que o filho pródigo não apenas voltou, mas que o perdoou por ter acreditado na mentira. O primeiro amanhecer de Vicente e Albuquerque como senhor legítimo da fazenda Estrela Branca não foi marcado pelo toque estridente de um sino ou pelos gritos de ordem que Teodoro costumava proferir. O sol surgiu timidamente por trás das serras, tingindo a névoa da manhã, com tons de ouro e lilás, enquanto Vicente, sentado num banco de madeira simples na varanda, observava o despertar da terra. O cheiro do café fresco, coado no pano por uma das cozinheiras veteranas que chorara de alegria ao vê-lo entrar, flutuava pelo ar, trazendo consigo uma paz que Vicente não sentia há 4 décadas. Ele não usava as roupas luxuosas que encontrara no armário do irmão. Preferiu uma calça de brim resistente e uma camisa de algodão. As vestes de quem sabe que a verdadeira autoridade não vem do tecido, mas do caráter que ele cobre. No terreiro central, os peões e vaqueiros começavam a se agrupar, mas não havia a tensão habitual de quem espera ser chicoteado por um atraso. Havia um silêncio de profunda expectativa e respeito. Homens de mãos grossas e rostos marcados pelo sol retiravam seus chapéus de palha à medida que Vicente se aproximava. Eles viram um mendigo que fora humilhado com água gelada, transformar-se no homem que derrubara o tirano com a força de um papel amarelado. Vicente parou diante deles e, em vez de subir num palanque para discursar, colocou-se no mesmo nível de seus subordinados. Ele olhou nos olhos de cada um, reconhecendo neles a mesma luta que ele próprio enfrentara naquelas estradas de poeira e esquecimento. Eu não voltei para ser o coronel de vocês, disse Vicente, e sua voz, embora suave, carregava o peso de uma verdade inabalável. Eu voltei para ser o Vicente que vocês conheceram na juventude, aquele que sabe o valor de cada gota de suor que cai neste chão batido. A partir de hoje, as trancas e os chicotes morrem com o antigo reinado. Esta fazenda voltará a ser um lugar de honra, onde o trabalho é recompensado e a dignidade de um homem vale mais que o lucro de um leilão. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo, e muitos vaqueiros veteranos não conseguiram conter as lágrimas ao perceberem que a Estrela Branca finalmente tinha um dono que amava a terra mais do que o poder. Antes de iniciar a reconstrução das cercas e o manejo do gado, Vicente ordenou que todas as janelas da casa grande fossem abertas de par em par. Ele queria que o vento do sertão varresse o cheiro de mofo, uísque e mentiras que Teodoro deixara impregnado nas paredes de mármore e jacarandá. No entanto, havia um compromisso de sangue que Vicente precisava cumprir antes de se sentir totalmente em casa. Ele preparou um pequeno cavalo, recusando a luxuosa caminhonete que Teodoro usava para humilhar os vizinhos, e partiu sozinho em direção ao ponto mais alto da propriedade, onde o cemitério particular da família Albuquerque repousava sob a sombra de ipês centenários. A subida até a colina dos ipês foi um caminho de recordações dolorosas e purificadoras. A cada trote do animal, Vicente revivia os momentos em que correra por ali como um jovem herdeiro cheio de sonhos, antes que a ganância de Teodoro e Helena transformasse sua vida num pesadelo de 40 anos. Ao chegar ao portão de ferro do cemitério, ele sentiu o ar ficar mais frio. Um silêncio sagrado que parecia guardar as vozes daqueles que já tinham partido. Vicente desceu do cavalo com dificuldade, suas juntas ainda reclamando dos anos de lida bruta na estrada, e caminhou entre as lápides até parar diante do túmulo de Elias Albuquerque. O mármore branco da tumba de seu pai estava coberto por uma fina camada de fuligem e folhas secas, um sinal de que Teodoro raramente visitava o local para prestar homenagens. Vicente alusou diante da inscrição que trazia o nome do patriarca e sentiu um soluço represado por 4 décadas finalmente romper sua garganta. Ele colocou o medalhão de ouro sobre a pedra fria, deixando que o brilho do sol refletisse na imagem de sua mãe, pai. Eu voltei, sussurrou ele, com as lágrimas lavando o rosto curtido pelo tempo. Eu não trago o ódio que Teodoro plantou, nem a vingança que Helena esperava.
Eu trago apenas a minha honra limpa e o perdão que o senhor tanto precisou no seu leito de morte. Ali, diante do silêncio da tumba, Vicente contou ao pai tudo o que vivera. Falou das noites de fome, do frio das madrugadas goianas e de como o segredo guardado pelo escrivão Cassiano fora a bússola que o trouxera de volta. Ele explicou sobre a traição dos irmãos e como a mentira fora tecida com tamanha perfeição que até o homem mais justo do sertão fora enganado. Vicente não sentia mais raiva de Elias por ter acreditado em Teodoro. Ele sentia apenas uma compaixão profunda por um pai que morrera achando que seu primogênito era um ladrão, carregando aquela dor até o último suspiro. O senhor pode descansar agora, pai. A estrela branca está em boas mãos, continuou Vicente, enquanto limpava as folhas secas do mármore com as próprias mãos. Ele sentiu como se um peso de chumbo estivesse sendo retirado de seus ombros, uma libertação espiritual que nenhum tribunal seria capaz de conceder. O ato de perdoar o pai foi o seu verdadeiro batismo de retorno. Vicente percebeu que a sua vitória não era a posse das terras ou a prisão de Teodoro, mas sim o fato de ter sobrevivido ao deserto, sem deixar que a amargura corrompesse a semente de bondade que Elias e Esther tinham plantado em seu coração. De repente, uma brisa suave soprou do topo da colina, fazendo as flores amarelas do ipê caírem sobre o túmulo como uma chuva de ouro. Um pássaro solitário cantou num galho próximo, e Vicente sentiu, por um breve e místico momento, que a alma de Elias Albuquerque estava ali, dando-lhe a bênção que a mentira tentara roubar. Ele pegou o medalhão de volta, beijou e guardou junto ao peito, levantando-se com uma força renovada. O velho do medalhão tinha morrido naquela colina. O que descia de volta para a fazenda era Vicente Albuquerque, o senhor de si mesmo e de seu futuro. Ao retornar para a sede, Vicente viu que o movimento de reconstrução já havia começado. Os peões trabalhavam com uma energia que a fazenda não via há anos. E o som dos martelos e das vozes alegres ecoava pelo vale. No entanto, enquanto ele se preparava para o seu primeiro jantar oficial na Casa Grande, uma notícia vinda da delegacia da cidade trouxe uma nova sombra para o cenário. Teodoro, mesmo atrás das grades, ainda tentava um último recurso desesperado para anular o testamento de Goiás. E Vicente percebeu que a novela da Estrela Branca ainda teria um capítulo final de confronto jurídico e revelações que envolveriam o destino de toda a linhagem dos Albuquerque. O dia do julgamento final em Vila dos Ventos amanheceu sob um céu carregado de nuvens escuras, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração, aguardando a sentença que encerraria 4 décadas de mentiras e sofrimento. O pequeno fórum da cidade estava cercado por uma multidão de curiosos, peões e jornalistas que vieram de longe. Todos queriam testemunhar se o coronel Teodoro Albuquerque, o homem que um dia foi o senhor absoluto do sertão, finalmente cairia de seu trono de barro, impregnado com o cheiro de papel velho e a eletricidade de uma expectativa quase insuportável. Teodoro, vestindo o uniforme cinza de presidiário, tentava manter a cabeça erguida, mas o brilho arrogante em seus olhos fora substituído por uma sombra de desespero covarde. Vicente, ao contrário, permanecia sentado com uma postura serena e inabalável, segurando o medalhão de ouro entre as mãos como se fosse um escudo de verdade absoluta que o tempo não conseguiu destruir. A defesa de Teodoro tentou a última cartada desesperada, alegando em voz alta que o testamento secreto de Goiás era uma falsificação brilhante e que o homem sentado ali era um impostor treinado para destruir a linhagem sagrada dos Albuquerque. O advogado de defesa gritava, gesticulava e apontava o dedo para Vicente, tentando pintar a imagem de um golpista oportunista que viera roubar o suor de quem administrou a terra por 40 anos. No entanto, o Dr. Roberto Mendes, com a calma gélida dos vitoriosos, apresentou a perícia técnica federal que comprovava, sem margem para erro, que o papel e a tinta do documento tinham exatos 40 anos. Mais do que isso, Roberto chamou ao estrado a testemunha surpresa, o filho do falecido doutor Cassiano, que trouxera consigo o livro de registros original da época, onde a assinatura de Elias Albuquerque brilhava como uma sentença de morte para a impunidade. O momento de maior tensão, que fez o tribunal mergulhar em um silêncio sepulcral, ocorreu quando Helena foi chamada para depor. Ela entrou no recinto pálida, com os ombros curvados e sem as joias e as sedas que costumavam adornar sua arrogância. Ao cruzar o olhar com Teodoro, ela viu apenas um homem que, nos últimos dias, tentara jogar toda a culpa nela através de mensagens clandestinas. Aquela traição final foi o golpe de misericórdia no remorso de Helena. Sob o juramento da verdade, ela chorou compulsivamente e confessou cada detalhe da noite do incêndio. Ela descreveu o som seco da tranca externa do galpão sendo fechada por Teodoro e como eles, juntos, assistiram friamente enquanto Vicente era banido sob o peso de mentiras cruéis. O tribunal inteiro silenciou diante do horror de uma traição que quase custou a vida do herdeiro legítimo por puro ódio e cobiça. O juiz proferiu a sentença com uma voz grave que parecia carregar o peso do próprio destino. Teodoro foi condenado a 35 anos de prisão por tentativa de homicídio triplamente qualificado, fraude documental e extorsão continuada. Helena, devido à sua colaboração premiada e confissão detalhada, recebeu uma pena reduzida em regime aberto, mas perdeu todos os direitos sobre a fortuna que ajudara a desviar no passado. Quando o martelo bateu contra a madeira, o reinado do medo dos Albuquerque foi oficialmente extinto, varrido pela força da lei.
Teodoro foi retirado da sala sob vaias e gritos de justiça, enquanto Vicente permanecia imóvel, sentindo um calor estranho no peito. A sensação de que, finalmente, a alma de seu pai, Elias, poderia começar a encontrar o descanso eterno após décadas de uma injustiça sangrenta. Vicente retornou à fazenda Estrela Branca como dono legítimo. Mas a primeira coisa que fez ao cruzar a porteira foi reunir todos os empregados no terreiro central, sob o sol forte da tarde. Ele pediu que trouxessem o antigo chicote de couro que Teodoro usava para intimidar os trabalhadores e, diante dos olhos surpresos de todos, jogou o objeto nas chamas de uma pequena fogueira. A Estrela Branca não será mais uma senzala de luxo sustentada pelo medo, declarou ele com uma autoridade que vinha do coração. Vicente anunciou a criação imediata de uma cooperativa onde os trabalhadores teriam participação real nos lucros e acesso a moradias dignas. Ele transformou a mansão de mármore num centro de estudos agrícolas para os jovens da região, provando que o poder, quando nas mãos de um homem justo, serve para construir pontes e não para erguer muros de opressão. Os meses seguintes foram marcados por uma transformação milagrosa que mudou a geografia e a alma daquela terra. Vicente, utilizando a sabedoria prática que acumulou nos anos de calvário na estrada, recuperou pastagens que estavam degradadas e introduziu novas técnicas de plantio que respeitavam os ciclos naturais do sertão. O gado da Estrela Branca voltou a ser o melhor do estado, mas agora cada animal carregava o selo da honestidade e do cuidado. Vicente nunca se casou. Ele costumava dizer que a terra era sua única e fiel companheira de vida. Ele passou a ser visto como um sábio regional, um homem que muitas vezes andava descalço pela roça para sentir o solo, mas cuja palavra valia mais do que qualquer contrato assinado em cartório. A lenda do velho do medalhão inspirou uma nova geração de produtores a buscarem o caminho da honra. Helena, após cumprir as condições de sua sentença, mudou para uma cidadezinha distante e isolada, onde passou a viver de forma modesta e absolutamente anônima. Dizem os viajantes que ela costumava ser vista todas as manhãs rezando nas igrejas locais, carregando em silêncio o peso de uma escolha que a levou da seda luxuosa ao amargo arrependimento solitário. Teodoro, por sua vez, envelheceu precocemente atrás das grades de uma cela fria, onde o seu maior castigo não era a falta de liberdade, mas sim saber que o irmão que ele tentou apagar da história era agora amado e respeitado por todo o povo do sertão. Ele morreu solitário, deixando como único legado o rastro de uma ambição doentia que o consumiu por inteiro, como o mesmo fogo que lhe acendera 40 anos atrás. Vicente mantinha o hábito de subir a colina dos Ipês todas as tardes de domingo, sem exceção. Ele sentava-se entre as lápides de seus pais e observava, em silêncio absoluto, o mar de terra verde e produtiva que se estendia abaixo de seus pés. O medalhão de ouro permanecia sempre pendurado no seu pescoço, não como um adorno de riqueza fútil, mas como um lembrete constante de que a verdade é como uma semente de mandacaro. Ela pode passar décadas enterrada na seca mais profunda da alma humana, mas basta uma única gota de justiça para que ela brote com uma força indestrutível. O sertão mineiro nunca mais foi o mesmo depois da volta triunfal de Vicente Albuquerque, pois ele ensinou a todos que a maior herança que um homem pode deixar não são as terras, mas o nome limpo e a consciência em paz. Sob o comando de Vicente, a Fazenda Estrela Branca tornou-se um modelo internacional de prosperidade sustentável e humanidade no campo. Ele criou uma fundação dedicada a ajudar mendigos e retirantes de estrada, oferecendo não apenas abrigo e comida, mas a chance real de recuperarem a dignidade através do trabalho e da educação. Vicente por trás de cada trapo e de cada olhar perdido na beira da estrada. Poderia existir um homem como ele, vítima de um golpe da vida ou da maldade alheia. A gratidão eterna daqueles que foram resgatados pela fundação era o seu verdadeiro e único tesouro. Ele não buscava aplausos. Sua maior satisfação estava em ver que a roda da vida finalmente parara no ponto da redenção, limpando a mancha de sangue que a ganância de Teodoro deixara no passado da família. Quando Vicente sentiu que seu tempo na terra estava chegando ao fim e que o chamado de seus pais ficava mais forte, ele chamou seu braço direito, o neto daquele velho vaqueiro que o acolhera no primeiro dia de seu retorno, e entregou-lhe o medalhão de ouro. Este metal não vale nada se o coração de quem o carrega não for puro e voltado para o bem do próximo, disse ele em seu último e sereno suspiro. Vicente morreu em paz, na mesma varanda onde fora humilhado com água gelada décadas antes. O sertão parou no dia de seu enterro, e o caminho até a colina dos Ipês foi coberto por uma imensa alfombra de flores amarelas jogadas por milhares de pessoas que ele ajudou. A novela da Estrela Branca encerrou-se ali, deixando a prova definitiva de que o bem sempre prevalece quando a paciência é alimentada pela fé, e a honra é o guia de cada passo na estrada da vida. A saga de Vicente Albuquerque e a redenção da Fazenda Estrela Branca nos ensinam que a justiça da vida tem um ritmo próprio, e que nenhuma mentira, por mais luxuosa que seja, é capaz de sufocar a verdade para sempre. Por 40 anos, Vicente carregou o peso da humilhação e o frio da estrada, mas nunca deixou que a amargura corrompesse a semente de bondade em seu coração. Ele nos provou que a verdadeira nobreza não está no ouro do medalhão, mas na força de um caráter que se recusa a dobrar diante da tirania. A queda do coronel Teodoro serve como um lembrete eterno para todos nós. O que é construído sobre a desonra desmorona no primeiro sopro da justiça, enquanto a honra planta raízes que resistem até mesmo à seca mais profunda do sertão.
Se esta jornada de superação e o veredito final contra a arrogância tocar na sua alma, eu te peço que deixe o seu like agora mesmo neste vídeo. Sua interação é o combustível que nos permite continuar desenterrando esses relatos emocionantes que mostram o valor da honestidade no nosso Brasil profundo. Não se esqueça de se inscrever no canal para fazer parte da nossa família e me conte aqui nos comentários, com muito carinho, de qual cidade e estado do nosso país ou de qual lugar do mundo você acompanhou a volta triunfal de Vicente hoje. Eu leio cada palavra de vocês e fico imensamente feliz em saber até onde a nossa voz está alcançando, unindo pessoas que ainda acreditam na força da verdade. E prepare as suas emoções, pois no nosso próximo vídeo, a poeira da estrada nos levará até os confins do sertão da Bahia. Lá, vamos conhecer a história empatante de um violeiro cego que, através dos acordes de sua viola e de uma canção esquecida, revelou um crime de herança oculto há mais de 50 anos, mudando para sempre o destino de uma cidade inteira e de uma família desesperançada. Você não vai acreditar como a melodia da verdade foi capaz de desmascarar os poderosos que julgavam que o silêncio era o seu maior aliado. Fique atento às notificações, pois o sertão ainda guarda muitos segredos para serem revelados. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo capítulo, meu povo.